Portanto, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a este painel da Conferência EduTech 2025. É com grande satisfação que damos início então a esta sessão dedicada às interseções entre educação, tecnologia e sustentabilidade. São temas centrais para os desafios contemporâneos da formação. Iniciamos com a comunicação do professor Maurício, que nos traz a reflexão intitulada Hipnose Coletiva e Influências Digitais Contemporâneas, Desafios para a Educação. Em seguida, contaremos com a intervenção da professora Ana Mendonça, que nos convida a pensar sobre os limites e possibilidades da formação em contextos não mediados por tecnologias, com a comunicação, educação e formação sem tecnologia é possível. Na terceira intervenção, o meu colega, o professor Carlos Alberto Lopes, apresenta a comunicação, a educação ambiental e o mercado verde nos currículos de administração e secretariado, contributos para uma formação sustentável. Após as apresentações, abriremos então espaço para o debate, com questões e respostas, promovendo então a troca de ideias entre os palestrantes e os participantes. Desejo a todos uma excelente sessão e, quando o professor Maurício quiser começar, está à vontade. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o seu convite de vocês, principalmente o professor Paulo Alexandre Castro, é um amigo já de algum tempo, parceiro, e eu vou levantar alguns pontos referentes à hipnose coletiva, não para seguir a nossa sequência aqui, evitar os programas técnicos, eu não vou partilhar um PowerPoint, mas eu tenho grandes coisas também, ó. Refletindo muito no seguinte, quando nós pensamos no tema educação, nós levantamos um assunto de grande complexidade, uma importância vital, estratégica para os povos, e que vai além daquela polarização entre uma revelação, ou seja, a mera reprodução de algum tipo de saber, e a emancipação apenas do processo criativo. E, em termos, quando nós nos referimos à questão da educação das sociedades modernas e contemporâneas, temos aqui o primeiro ponto, que é a própria noção de realidade. De uma certa maneira, essa noção pode ter múltiplas facetas, ela filosoficamente tem seus problemas, não é um tema conceitual, bem dizer, mas, mesmo remontando lá ao padre escocês, John Wilkes Booth, lá do século XV, teve uma influência muito grande em autores filosóficos, toda a filosofia, como Tomás de Aquino, Ockham e Pitts, Charles Pitts, que acabam por trazer uma grande contribuição para as sociedades ocidentais. Em que sentido? No sentido de que a ideia de bom, de velho e verdadeiro, tal como discutido mais tarde por Descartes, na condição pós-moderna, elas vão faltar muito das instituições que nós temos, das práticas que temos, referente a vários saberes, práticas e também a educação. A noção de bom, de justo, muito cartoniana pelo direito. No caso do Brasil, nós temos mesmo um direito positivo, que é aquele direito que você só condena alguém quando existe uma prova, a circunstância em si não pode contar o feito. A noção do império, trazendo os seus exemplos padrões estéticos, e a noção do verdadeiro muito capitaneado pela ciência. E por que a gente está falando aqui em hipnose, durante essas coisas? Nem sei a minha formação, eu sou professor da Universidade de Brasília, e a hipnose é o carro-chefe, digamos assim, dos trabalhos que a gente desenvolve por aqui. É que a hipnose e transe, tradicionalmente, são temas bastante complexos, problemáticos no termo de ciência. O trabalho da filosofia das projetos mostra isso com muita clareza, e que por muito tempo, inclusive, ela foi rechaçada como um pouco a ser ignorada, mas que nos últimos anos, colocados nos últimos 30 anos, nós temos uma ideia de pacificação. Em que sentido? Então,
cena, principalmente o pessoal da saúde, as pesquisas de saúde, e que isso traz indicações muito importantes no tratamento das pessoas, no tratamento do conhecimento científico, que desenha nesse campo. Né? E ele não se deixa enquanto classificação, porque quando a gente fala um contexto mais cultural, as várias sociedades, em que elas conseguem lidar com esse dispositivo de tal maneira que ele não seja disruptivo, que não seja fragmentador de laços sociais e instituições, né? Em várias sociedades, né? No Brasil isso também é bastante vivo, e eu diria que muitos lugares da Europa, né? Embora os mesmos cíveis também continuem vivos, nós temos sim aqueles grupos que entendem uma forma de acesso à sabedoria, ao mundo, etc. Toda uma importância social muito grande. Então, essa ideia de classificação é importante, que nós estamos discutindo, porque a ideia que nós temos, ela tem uma relação muito profunda no sentido de brincar com as noções de realidade. Então, a pessoa que está numa posição de alteração de consciência, ela pode simplesmente estar em um determinado lugar, mas por meio da imaginação está em vários lugares, em tempos diferentes, tem uma noção de matéria diferente, tem uma noção de mundo diferente, e que isso, portanto, traz implicações muito grandes para a nossa instituição. O que verificamos, na atualidade, principalmente quando se fala de tecnologia e de uma formação cognitiva que se desenha, tem a ver muito com aquelas noções que os autores franceses levantaram, né, e que talvez seja combinado com a questão da Margarida, ele fala de Platão, né, que é a noção de máquina, idiomas, né, então a máquina não é do que a gente vive, muito dentro de toda uma população, de todo um sistema que produz narrativas e práticas. No caso da atualidade, nós temos uma época em que o capital financeiro toma grandes proporções a ponto de ter uma influência brutal em vários sentidos. Por exemplo, definindo eleições, definindo estratégias políticas, definindo mentalidades e definindo processos educativos. Também, essas instituições são capitalizadas, podem ser universidade, instituto de formação voltada aos países, tem um papel muito importante no sentido de dar matéria, de concretizar a ideia vindo desse setor financeiro. Conta muitas vezes com agentes que podem ser militantes, formais, informais, pessoas que não só reproduzem essa ideia, mas muitas vezes elas silenciam aqueles que as opõem, e uma série de dispositivos. Vocês terem uma ideia, que são em 2018 aqui no Brasil, a WhatsApp tem um papel decisivo. Então, o dispositivo, o aplicativo está em celular para praticamente todas as pessoas. Então, essas máquinas, elas criam uma espécie de realidade paralela, em que você tem horizontes muito limitados. Em que sentido? Frequentemente, com uma forma de pensar muito política, em que você tem polarizações, uma ideia se impõe, colocando aqui no plural, talvez de uma maneira caricatura, as pessoas que acreditam que a Terra é plana, os dois fascínios, e por aí vai. Essas ideias, elas têm forma de captura muito voltada para a condicional. Então, não raras vezes, para poder tocar na pessoa, determinadas necessidades cognitivas, e elas vão mexer com questões muito sensíveis, como crianças, como a sexualidade, como valores do pátria, a religião, etc. Essas formas virtuais se criam, essa espécie de plano coletivo, o professor Paulo está a falar com ela. Sim. E pronto, fará a intervenção depois da professora Ana, então. Estamos combinando um chopinho. Um chopinho, pronto. Já estou combinando. Então, professora Paulo, professora Ana, se puder começar a agradecer. Certo, eu começo então por cumprimentar todas e todos, boa tarde, e por agradecer o convite que me honra ao
ao muito estimado professor Paulo Alexandre Castro, a quem cumprimento especialmente, assim como sei que está aí a muito estimada também, muito estimada professora Luísa Paulinelli Antunes. São pessoas únicas que conheço há muitos anos e conseguem reunir o valor intelectual e a produção científica excepcionais, com qualidades humanas ímpares, e por isso também só posso nutrir por anos admiração e amizade. Posto isso, vou então tentar partilhar a tela. Aqui está. Não sei se estão a conseguir ver. Já estamos. Sim? Sim. Pronto, então, e ouvir também. E ouvir também. Ouvir também, pronto. Está tudo a correr bem. Ainda bem. Eu vou então falar sobre a questão da educação e formação, da possibilidade de educação e formação sem tecnologia, mas também da questão da educação ambiental, como retorno ao mundo da vida, enquadradas na questão também do retorno à natureza e ao território. Sendo assim, portanto, só para fazer uma introdução, recordar que a matriz cultural educativa, portanto, a educação formal e não formal, naturalmente tem uma influência tremenda na Grécia Antiga, a ideia da paideia, em especial no período clássico, portanto, séculos V e IV a.C., paideia enquanto sistema educativo, político, ético, integral e amplo, incluindo, portanto, o ser humano na sua globalidade, na sua totalidade, a educação global da pessoa, e a educação também vista como progresso civilizacional, que é extraordinariamente relevante e enfim, trazido para os dias de hoje, muito necessário. A educação para a cidadania, falamos disso hoje em dia e nos últimos anos com ênfase, mas na verdade não é algo novo, não é? É algo que está precisamente nesta matriz que trazemos e que tem milhares de anos, não é? Portanto, educação para a cidadania para o governo da polis. Recordar também uma expressão que tem, enfim, popularizado nos dias de hoje, mas que é prática e anterior até, que ele conhece a ti mesmo, portanto, esta ideia de que a educação tem de passar pelo próprio. A educação é um processo e, portanto, é um processo difícil também de conhecimento e de autoconhecimento. Portanto, todo o conhecimento é também um autoconhecimento. A questão da educação como ascese e fator de libertação, em termos literais e simbólicos também, pegados mundos platónicos, as dicotomias, a questão da autonomia da caverna, a dificuldade que é ver, portanto, o conhecimento e também o autoconhecimento como visão, não só do mundo, mas de si próprio. Portanto, o caminhar em direção à luz. Depois, Aristóteles e a natureza política dos indivíduos e do Estado, a ligação da educação à virtude, que é também muito importante. Depois, a questão do direito humano, com ênfase na lei e na ordem. Passando depois à relevância que também tem, independentemente de crenças pessoais, da religião ligada à educação, as instituições medievais católicas de disseminação do conhecimento, os monges copistas, os manuais e as enciclopédias criados nesta altura para uso nas escolas e nos mosteiros, a questão da evangelização através da educação. Depois, a tendência de uma certa
democratização da educação trazida pela reforma protestante. Não esquecer também as influências árabe, hebraica, árabe com a matemática, a medicina, a astronomia, a importância, a relevância também do grande Escola de Tradutores de Toledo, a influência hebraica ao nível, não apenas, mas muito ao nível das humanidades e da exegese bíblica. Depois toda a questão dos valores humanistas, republicanos e iluministas, portanto, a partir, em especial do século XVIII, com a Revolução Francesa, a independência americana, todos aqueles ideais e valores que assumimos e transportamos para as democracias de caráter liberal, que tentamos manter ainda vivas nos dias de hoje, apesar das dificuldades, a ideia da autonomia e autodeterminação, proporcionadas pela razão. A razão também libertadora, a questão das liberdades, da igualdade, da tolerância, a ideia já da felicidade individual como considerado, legitimada em documentos sociais, sobretudo, não só, mas sobretudo na Carta de Independência dos Estados Unidos. Recordar que hoje a educação está intimamente ligada com a questão da globalização. Portanto, a educação está aqui num equilíbrio difícil entre atender, e aí também a minha intervenção, atender aos contextos e às questões territoriais, portanto, às idiosincrasias territoriais próprias de contextos determinados e, ao mesmo tempo, a ideia de que estamos partilhamos uma cidadania global. Portanto, estamos de facto no mundo globalizado. Desse mundo globalizado fazem também parte daquilo que Rita Oliveira nominavam Wicked Problems, estes desafios globais, mas que têm consequências também à escala regional e local, nomeadamente os problemas socioambientais, as alterações climáticas, as questões migratórias, problemas também ligados com a geopolítica, que depois têm repercussões a níveis e escalas mais pequenas, etc. Não é? As questões de sustentabilidade também, e no fundo, portanto, esta ideia de que efetivamente se tem intensificado a ideia do antropocentrismo, portanto, a ideia de que o ser humano está na hierarquia, na escala de importância de valores, até, no fundo, da ação e da reflexão, está no ponto, está no centro. E a necessidade de passar desse modelo para uma visão mais geocêntrica, mais de acordo com a nossa natureza, que também é uma natureza não estritamente racional, não estritamente humana, mas partilhamos a casa, o mundo, com as outras espécies, com os outros seres humanos, e portanto esta ideia terá necessariamente de existir uma harmonia maior, porque também vemos, enfim, tudo o que temos feito em termos de destruição ambiental, de perda de biodiversidade, enfim. Nesse caso também, coloca-se a questão de saber, efetivamente, a nível da robótica, da semiótica, da inteligência artificial, que podem ajudar-nos neste processo, não apenas no que diz respeito à educação, também a ela, mas no que diz respeito a todos estes problemas que fomos criando, que o Timothy Morton chamava de hiperobjetos, e para os quais não estamos a conseguir encontrar soluções em tempo útil. Portanto, será que a robótica, a semiótica, a inteligência artificial, as tecnologias em geral, são coadjuvantes do processo educativo, extensão da capacidade humana de adaptação e de evolução,
ou são fatores de alienação. Então, nós vemos que cada vez mais as novas gerações e não só se perdem no virtual e, portanto, será que este equilíbrio é possível? Será que ele é efetivamente alcançável? Será que conseguiremos encontrar aqui forma de lidar com estes instrumentos que são úteis, sabemos que são necessários, sabemos que são, mas que estão um bocadinho a sair-nos do controle, não é? Nesse caso, coloca-se também a questão do technological fix, portanto, a ideia de que a tecnologia conseguirá, lá está, dar resposta a todos e quaisquer problemas que criamos. Nesse caso, também a questão de saber, ao nível da educação ambiental, que, a meu ver, está muito ligada com 3 eixos fundamentais, que são a informação, a sensibilização, a sustentabilidade local e a cidadania ativa, e, portanto, terá como objetivos alavancar políticas ambientais dirigidas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, à própria Estratégia Nacional de Educação Ambiental e, portanto, este dinamizar, implementar, acompanhar iniciativas de sensibilização e capacitação em literacia ambiental, clima de sustentabilidade que envolvam estes diversos atores, também em contextos específicos e, portanto, facilitar a informação, a comunicação entre os indivíduos, a sociedade, as estruturas, dando instrumentos para aquilo, enfim, que ouvimos tanto, que é uma cidadania comparticipada, consequente nos processos decisórios. Portanto, como é que, para a educação em geral, para a educação ambiental em particular, para encaminhar para estes desiderados de cidadania global, de maior respeito ambiental também, como é que a tecnologia nos pode ou não ajudar? E a esse nível, eu fui aqui recolher alguns dados relativamente à educação e literacia digital em Portugal. Sem me querer alongar demasiado, o relatório do Estado da População dos DNRs de 2023 diz que 4 em cada 10 adultos portugueses não possuem competências digitais básicas. E as competências digitais dos estudantes dependem do seu estatuto socioeconómico. Isto traz-nos uma outra variável que é muito relevante, que é a exclusão social, a exclusão tecnológica é uma realidade em Portugal. Portanto, esta exclusão tecnológica é uma exclusão de possibilidades também, não é? De possibilidades que não se abrem. Portanto, há, diz este estudo, uma associação positiva entre as qualificações formais e as competências digitais dos adultos. Entre os adultos com menos qualificações, 75% não têm competências digitais básicas. Ora, sabendo nós que estas competências são fundamentais precisamente para não só para todas as dinâmicas sociais, mas também de empregabilidade, de acesso a serviços, a bens, etc. Então, há uma parte considerável de portugueses que fica fora, não é? Portanto, que está em desvantagem. O technological fix que eu falei há um bocado, esta ideia de que, apesar de tudo, a tecnologia conseguirá dar resposta, há uma parte considerável de autores que pensa que sim, mas para isso é preciso incluirmos todos, e como vimos, não estamos a conseguir incluir, não é?
nem a nível mais básico, quanto mais em problemas mais complexos. Depois, há outros autores que são muito críticos, como o Evgeny Morozov, que nos diz que a imperfeição, a ambiguidade, a opacidade, a desordem, a oportunidade de errar também, de pecar, de fazer o que é errado, são características constitutivas da liberdade humana. E, portanto, qualquer tentativa de as erradicar irá erradicar também a liberdade. E já agora, as tentativas de aprendizagem, porque a aprendizagem se faz sobretudo por tentativa e erro, não é? Portanto, dizer, se não encontrarmos força e coragem de escapar à mentalidade de Silicon Valley, não é? Que alimenta grande parte da demanda atual pela perfeição tecnológica, arriscamos a ficar com uma política desprovida de tudo o que a torna desejável, com humanos que perderam a capacidade básica de raciocínio moral, com instituições culturais enfadonhas, se não moribundas. E, mais assustador, com um ambiente social perfeitamente controlado, que tornará as discordâncias não apenas impossíveis, mas provavelmente impensáveis. Ora, este cenário não é um cenário otimista enfim, deixo depois à vossa consideração quão certeiro ele poderá ser. A questão da educação e da globalização com a intervenção da tecnologia, depois há estas visões otimistas, como a que está aqui expressa nesta imagem, a harmonia entre o ser humano, a natureza, a tecnologia, portanto, numa visão futurista, holística, não é? De harmonia. Portanto, retomando a questão da educação e da globalização, e sem querer alongar-me, educar para a cidadania global, e a cidadania global é também um tema muito caro às Nações Unidas, significa atender a estas responsabilidades partilhadas pelo planeta, mas também um compromisso partilhado pela humanidade. A ideia que é necessário lidar também com o multiculturalismo e a miscigenação, mas também atender ao respeito pelos valores e as realidades dos territórios e as identidades locais e regionais. E este é difícil. Como vivermos no mundo globalizado, como educar para a cidadania global sem perder a identidade própria, a identidade local, não é? Dos locais e das regiões. Esta questão da falência, ou pelo menos, enfim, a erosão do sistema educativo tradicional, as dissonâncias entre pensamento e ação transformadora. Porque a educação tem de ser educar, em todos os ciclos de ensino, educar para a ação transformadora. E o que nós vemos é precisamente, muitas vezes, uma dissonância cognitiva entre aquilo que se sabe, e se sabe racionalmente, e depois a ação, aquilo que não se faz. Então, essa imagem que está, esta imagem é uma imagem que eu gosto muito. Esta imagem é uma imagem aqui do Conselho de Carnaval onde estou, de uma sessão de educação ambiental com um agricultor tradicional, que é eu próprio, numa instituição, a Sra. João Vieira, uma pessoa muito conhecida, que tem quase 90 anos, mas que é uma pessoa que tem trabalhado muito ao longo da vida pela salvaguarda das espécies agrícolas tradicionais, em especial o trigo Babel. E esta foi uma sessão, uma sessão realizada com alunos do agrupamento de escolas aqui do Conselho. E pronto, esta ligação às realidades concretas e as aprendizagens feitas por esta via. E, sendo assim, coloca-se precisamente a questão de saber se a educação e a educação ambiental
se são possíveis e se são desejáveis sem custo à tecnologia. O que eu proponho, basicamente, mesmo para terminar, é a questão do regresso ao mundo da vida. E o mundo da vida é um mundo da vida concreta, é um mundo da vida das relações reais, não apenas das relações virtuais. Esta noção do mundo da vida foi muito trabalhada pelo Albert Mann. Portanto, este regresso aos atores e às redes que são heterogéneas, mas que estão em ligação, são interconectadas, que espelham muitas vezes ontologias distintas, mas que estão relacionadas no mesmo contexto. Portanto, no fundo, esta atenção às relações que podem ser de articulação, que são sempre de articulação, mas podem ser de consenso e também podem ser de discordância, não é? Nós perdemos um bocadinho esta ideia de que o falar sobre as coisas, o discutir assuntos, para o fazer, não temos de estar em polos opostos. Portanto, no fundo, a luz vem também desta capacidade dialógica de conseguirmos entrar em consensos. Portanto, aqui a ideia de territorializar é importante. E fomentar uma perspectiva ampla e integrada de educação e formação, que tenha atenção os vários tipos de conhecimento, formais e não formais, a diversidade de capacidades e de aptidões, as diversas inteligências e sensibilidades, a construção pessoal e a cidadania. Também, ao falarmos tanto, mas que é necessário integrar a ideia da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida, portanto, no fundo, é uma paideia atualizada. E, portanto, retomar esta questão, se é possível e desejável refriar o uso da tecnologia na educação e na educação ambiental. Muito grata pela vossa atenção. Esta também é uma imagem que eu considero do rebanho grande, dos poucos que ainda existem, e de um pastor que vai com o seu rebanho. Portanto, esta foto tirei eu lá relativamente pouco tempo, numa rua também do Conselho. Muito grata. Obrigada. Obrigado pela sua partilha, professora Ana. Passamos então agora ao professor Maurício. Não sei se prefere voltar ao início, se prefere continuar a sua intervenção. Pronto. Só um bocadinho, professora Ana, pode tirar... Eu estou a tentar interromper com o compartilhamento. Já estava a conseguir. Está bom, obrigada. Professor Maurício, peço desculpa se quiser continuar. Sim, eu vou continuar, até porque nós já avançamos um pouco no texto. Né? Então, apenas uma pequena síntese, eu falava a respeito de alguns tópicos específicos, a noção de realidade, apesar das controvérsias filosóficas, ela de um certo modo alta, a organização da sociedade ocidentais, a noção de filósofos, ou práticas, fossem acadêmicas, fossem espiritualistas, culturais, elas têm uma importância nesse sentido, porque elas brincam com as diferenças de realidade, mas no aspecto disruptivo, no sentido social. E também havia falado a respeito da noção de marketing, no sentido da fabricação de narrativas e práticas. E eu, na hora que caiu aqui no nosso sinal, eu falava exatamente onde saiu todas essas mudanças, as práticas proporcionam a formação de conceitos. Como se nós visitássemos autores como Jacques Piaget, o próprio Lev Vygotsky, podemos refletir a respeito de toda a capacidade de reflexão que deve dar ao conceito, inclusive no sentido de lidar com as contradições dessa realidade. Então, a formação do conceito, muitas vezes, ela acaba sendo prejudicada quando se tem essa espécie de alienação que nós escrevemos aqui. E muito o que parece, eu coloco isso aqui como uma espécie de hipótese, é
que o engajamento nesse processo ele pode significar, da parte de muita gente, inclusive os jovens, mas não apenas eles, como uma busca desesperada por pertencimento, e que isso acaba também servindo como critério de legalidade. Entretanto, quando a gente fala do que seria um possível encaminhamento para isso, do que seria uma possível maneira de entender, eu me posiciono da seguinte forma: eu não acho que nós temos que, literalmente, fazer uma cruzada contra a tecnologia, ou que ela faz parte cada vez mais do caminho irreversível que a humanidade tomou, em que ela representa também o desenvolvimento dessa produção cultural e científica da humanidade. É o uso de, por exemplo, de dependência técnicos, né, dos smartphones, para você conversar com o banco, para você acessar em questões de diferença política civis, entre outros tópicos, pelo trabalho, mostra um tipo de relação como se tivesse uma função do nosso público. Então, eu não coloco essa posição. Ao mesmo tempo, eu não acho que a tecnologia em si não dá resposta, mas eu faço um retorno aqui à ideia do próprio humano. Mas em que sentido? Como nós poderíamos sair desse banal, muitas vezes dessa alienação que impede o aprofundamento das coisas, que tira o contato com essas compreensões do mundo real, para poder mergulhar nesse século. Fugindo dessa lógica de privatização dos bens universais, do verdadeiro, do belo, inclusive, para uma outra lógica na qual se deve pensar em termos da vida com esses elementos concretos. Então, a ideia de transe, nesse sentido, seja ela como prática ou como uma metáfora, ela é bastante importante no sentido de resgatarmos o significado de que os sonâmbulos muitas vezes são os mais espertos. Ou seja, aquele que aprende a olhar para dentro de si, para proteger o nosso conhecimento, mesmo que não enxergue fisicamente fora, ele acaba tendo uma consciência maior de contato com esse mundo. E aqui nós olhamos três grandes categorias que necessitam muito desse tipo de reflexão a partir do trânsito. A primeira, a categoria é o outro. Por quê? Porque a atividade tem sido uma das questões mais críticas da sociedade contemporânea. O clássico livro lá, Poderemos Ver Juntos, continua bastante atual na sua discussão, na sua ideia de porque, frequentemente, esse que nosso coletivo transforma o outro em alguma coisa que perde seu caráter humano, uma objetificação. Então, muitas vezes você tem categorias, separa as pessoas em classes, em determinados grupos, estabelece que elas são dessa forma, pensam dessa forma, e isso perde-se a riqueza, a beleza do encontro das diferentes desses aspectos todos. Até porque, à medida que você tem uma dimensão de outro, seja do outro indivíduo, seja do outro coletividade, nós passamos a ter uma possibilidade de diálogo muito maior do que simplesmente nós pensássemos, por exemplo, isso nos aqui, os brasileiros são assim, os portugueses são dessa forma, os europeus, os americanos, os africanos são assim, dessa forma. Então, a alteridade permite esse engajamento de entender a vida como uma espécie de pesquisa, ou, se quiser, como diria o professor Paulo Vicente, da semiótica de navegação. Outras duas categorias são muito importantes. O professor Ana acabou antecipando, quando fala homem e natureza, ou humano e natureza. Por quê? Aqui, novamente, ou, na verdade, novamente, não, que eu tinha pensado, pelo menos aqui na apresentação, nós fazemos o recurso aqui à ideia de ancestralidade. Por quê? O que é a natureza que nós podemos discutir? A natureza, se a gente às vezes olha para a floresta, nós talvez sejamos tentados a perceber como um sistema econômico, ou como madeira, explorada, ou como algum tipo de riqueza.
ela é bastante amparada por uma outra categoria. Eu entendo que isso é importante, que é a própria ideia, a polarização do estudantes entre os saberes ocidentais capitalizados pela ciência. E os saberes tradicionais, principalmente em espirituais. Por que isso é importante? Nós buscamos, a igreja precisa ter uma conversão básica, no sentido de como entender religião, ou nós buscamos um diálogo entre os saberes, no sentido de entender que eles têm tecnologias e cosmovisões muito importantes para lidar com temas de finitude. Como o que significa você lidar com o mundo, o que não esse outro poder ser uma floresta, poder ser animais, pessoas são muito diferentes de você. Pode incluir a questão da morte. O que isso nos traz como reflexão para que possamos ter uma atitude prática diante da vida? Como diria o saudoso Charles Peirce, a criação de hábitos, de atitudes que nos posicionam de uma maneira teleológica diante da vida. E aqui nós levantamos a ideia, fazendo referência tanto ao texto, tanto ao orgulho indígena que nós temos aqui, que agora é excelente, é o imortal da Academia das Ciências, que era o Milton Krenak, quando ele fala que a vida não é útil. Um livrinho que ele autor, que nós somos, ele questiona muito essa ideia da civilização ocidental, de que nós tenhamos que fazer as coisas em função de competitividade. E cadê a contemplação? Cadê o estético? Cadê aquilo que é admirável em si? Nesse sentido, eu creio que também existe, nas sociedades ocidentais, essa ideia forte do estético, a partir, por exemplo, do exército de milagre, aquilo que é admirável em si. E por que isso é importante? Porque isso nos permite, não vai dar nenhum tipo de desdobramento prático na vida, mas sem isso nada se faz também. O estético é importante no sentido de nós fazermos estar em conexão com a vida e com o universo. Nessa minha perspectiva de trânsito, crescimento do ensino, voltando novamente a Krenak, então eu estou falando sempre, a forte expressão do Zé, quando a gente discute a fundo e pratica a questão do trânsito, é que o futuro é uma questão ancestral. Krenak discute, faz a abertura do seu livro, falando de um grupo de jovens que rematam na região amazônica, e fala que um deles fala assim: vocês estão remando muito bem como os seus ancestrais. Então, isso não é um retrocesso, pelo contrário, é toda a raiz daquilo que somos como seres humanos, como aqueles que muitas se desvencilharam de tantas ideias que eram importantes no sentido de ter essa conexão com a vida. E a ideia de cultura ancestral é muito próxima da ideia das memórias puras, como o conhecimento da semiótica, que eu estou falando, desenvolve em termos de se pensar que no trânsito, na operação de consciência, os desejos que eu podem se projetar como memórias. Aí porque o trânsito é um fenômeno politônico, não tem apenas uma temporalidade linear. E isso é bastante importante no sentido de nós buscarmos uma terminologia. Ou seja, que sociedade queremos? Que tipo de processo educativo queremos? O que isso implica? Que tipo de relação com os nossos próprios nós buscamos? Então, nesse sentido, quando nós buscamos essa ideia do processo integrativo, e encontra a importância de uma reconexão dos diálogos dos saberes que são opiniões, que são chamados ancestrais, que não existem a certa maneira em todas as culturas. E isso, acredito, seja fundamental, no sentido de que, não que a gente tenha como para tentar fazer uma volta no tempo, que é mais possível, mas no sentido de aprender que caminhos é traçados para poder lidar com essas realidades. Ou, se você quiser, essa dimensão onde os deuses podiam falar, nós aprenderíamos a
obrigado, peço desculpa pelos problemas tecnológicos, né? Mas agradeço a participação aqui também. Obrigado, professor Maurício, pela sua partilha. Vou passar. Posso passar? Vocês vão o HDMI. Ok. Boa tarde a todos, antes de mais. Obrigado pela vossa atenção. Vou-vos apresentar um trabalho desenvolvido no âmbito da educação ambiental e o mercado verde nos currículos da Administração e Secretariado e os contributos para a formação sustentável. Eu, depois de ouvir aquilo que tem sido falado aqui de manhã, permitam que diga que muitas das vezes só damos importância ao Secretariado e à Administração quando as coisas correm menos bem. Isto é, ou quando a reunião não fica agendada, ou quando o evento não tem o catering certo, e também só nos damos importância à questão ambiental no verão, quando vemos os flagelos dos incêndios. Esta é a realidade, só damos importância às coisas quando elas nos acontecem ou quando nós sentimos na pele que as coisas não correm pelo melhor. Feito isto, muitas das vezes também não damos a importância aos profissionais de secretariado, a importância que eles têm numa organização da nossa agenda, e todos nós sabemos que tempo é dinheiro e que o tempo é algo que não se compra. Por isso, o que foi feito foi um estudo para tentar perceber se aquilo que as instituições de ensino superior apregoam nos seus currículos efetivamente é implementado ou não nas escolas e nas unidades orgânicas. Dito isto, foi feito, este é o sumário da apresentação, a introdução, o problema da pesquisa, os objetivos, a fundamentação teórica, a metodologia, os resultados, as barreiras, as conclusões e os contributos. Todos nós sabemos que a crise ambiental existe, é urgente, todos nós queremos que a geração vindoura tenha um futuro risonho, começamos hoje a trabalhar nisto. Permitam-me, faça este parênteses, antigamente os nossos avós, quando iam comprar o pão, levavam um saco de pano e onde era colocado o pão sempre que iam buscar bebidas, o vasilhame tinha que ser entregue. Hoje em dia nós não temos, já começamos a adotar estas políticas, começamos a eliminar o plástico, começamos a eliminar muitos detritos que até outrora não eram utilizados e eram fomentados nesse sentido. Por isso, é bom que a educação, naquilo que é o ensino universitário das instituições de ensino superior, tenha um papel importante, e cada vez mais a formação dos profissionais e a capacitação dos docentes é importante para isso. Com esta consciência ecológica, apesar de haver imensos programas que permitem trabalhar essa vertente, muitas das vezes existe uma inoperância na parte da implementação, e vamos ver isso mais à frente. A crise ambiental global, uma educação orientada para a sustentabilidade, já isto foi através da Unesco em 2023, a formação superior estratégica para a transição ecológica, isto é, nós temos neste momento nos cursos de ensino secundário já essa vertente, mesmo até já nas escolas. No ensino universitário nós ainda não temos essa vertente bem implementada, e as áreas de administração e secretariado, por estarem ligadas à gestão da organização, têm um papel-chave. Eu diria que têm um papel-chave até porque trabalham com papel muitas das vezes, por isso permitam-me esta analogia. Apesar das diretrizes do discurso sobre a sustentabilidade, a prática pedagógica nas instituições de ensino superior ainda não se reflete nessa integração de forma consistente, sobretudo em cursos tecnicistas, como a administração e secretariado. Mesmo com os avanços legais e internacionais, muitos cursos continuam desconectados das exigências daquilo que é o mercado verde, daquilo que é a sustentabilidade. O problema identificado foi lacunas entre as diretrizes curriculares, entre aquilo que estava nos currículos, e a prática pedagógica nas IES. Os cursos ainda fortemente tecnicistas, com falta de integração em temas ambientais. O objetivo foi analisar criticamente a presença ou ausência da sustentabilidade nos cursos de administração e secretariado, a identificar as lacunas, mapear e apontar caminhos para uma integração mais sustentável. Fundamentação teórica dividimos em duas, naquilo que era a educação ambiental e naquilo que era o mercado verde. Naquilo que é a educação ambiental integrada na forma horizontal em todas as disciplinas, para que seja uniforme e que seja mais fácil a sua implementação. Autores como Silva, Barbosa, Unesco, reforçam essa importância da prática pedagógica e as críticas contextualizadas. Devemos, o eixo transversal deve-se premiar todas as disciplinas e práticas pedagógicas, promover a cidadania ecológica e, acima de tudo, uma das coisas que o ser humano tem, que é o pensamento crítico. Cada vez mais nós temos que
fazer as coisas não porque os outros me dizem para fazer, mas ter uma justificação do porquê é que isso vai acrescentar valor àquilo que eu estou a fazer. E se acrescenta valor, se for devidamente explicado, acho que facilmente qualquer aluno vai conseguir perceber isso. E depois, outra das mudanças que também, dentro daquilo que se encontrou, exige uma mudança institucional, quer também na formação dos docentes, da cultura académica, que também, muitas das vezes, não está devidamente enraizada. Naquilo que é o mercado verde, exige novas competências dos profissionais, como a gestão ambiental, a comunicação ecológica e a ética. Os cursos precisam de incorporar essas exigências de forma prática e articulada, a economia baseada em ecoeficiência, descarbonização e responsabilidade social. Novas competências dentro daquilo que é a gestão ambiental, a comunicação ecológica e as compras verdes, e o risco de greenwashing, que é o que muitas empresas dizerem que estão a promover práticas sustentáveis e acabam por não estar a fazer isso, mas fica bem dizer, porque os outros também dizem, e depois acaba por ser prejudicial mais à frente, a longo prazo. Isto é, dizer efetivamente aquilo que estão a fazer, não dizer mais do que aquilo que não estão a fazer. Na metodologia foram feitas uma recolha de 26 documentos, entre os quais 15 artigos científicos e 11 relatórios técnicos, dos quais da Unesco e da PLUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e onde foi consagrado quer o ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quer o 8, que é o Trabalho Digno e Crescimento Económico, quer o 12, que é o Consumo e Produção Responsáveis, quer o 13, que é a Ação Climática, orientados para a ação educativa. Análise de conteúdo, transversalidade através dos 3 eixos, a transversalidade, às vezes não é fácil, transversalidade, é isso mesmo, competências para o mercado verde e barreiras e boas práticas. Os resultados, no campo, e como disse, dividimos em 2, educação ambiental e mercado verde. Os resultados foi, apesar dos discursos positivos, muitos cursos ainda não tratam sustentabilidade como um tema periférico, tratam como um tema periférico. Experiências inovadoras são muito pontuais e muitas vezes dependem da iniciativa individuais. Isto é, depende do docente que estiver e da sensibilidade do docente para a implementação dessas práticas. Não era algo que fosse transversal ao ensino, mas variava muito de docente para docente, de instituição para instituição. Ainda é um periférico em muitos currículos, poucas experiências de transversalização real e iniciativas mais fortes vêm de docentes individuais ou projetos isolados, como eu referi anteriormente. Por isso, há um avanço neste discurso, mas a prática efetiva ainda é limitada. No que toca ao mercado verde, os discursos de administração mantêm um foco em gestão tradicional, ainda muito à base daquilo que era o antigo. Permite-me utilizar tipo professores do século XIX, escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Adorei esta expressão e vou memorizá-la. Secretariado carece de conteúdos ambientais básicos, falta capacitação docente para lidar com a sustentabilidade. Isto muitas das vezes são os próprios docentes que não têm a vertente da sustentabilidade, a vertente do marketing verde, a vertente ambiental enraizada nos seus próprios ADN. Boas práticas, aprendizagem baseada em projetos, desenvolver projetos, as escolas também têm projetos e cada vez mais podem impulsionar isso a ser feito, e núcleos de sustentabilidade e ações de extensão para levar mais à frente. Algumas barreiras e limitações, as principais barreiras incluem resistência à mudança, a rigidez curricular e a falta de incentivo institucional. Isto é, cada vez mais, e sabemos que todas as pessoas têm currículos para cumprir, têm programas para cumprir, mas muitas das vezes, acho que entre algumas situações pode-se dar esta educação, mas há uma rigidez curricular para que sejam efetivamente cumpridos. Por outro lado, experiências como projetos interdisciplinares, extensão universitária com foco ambiental, destaca-se a resistência à inovação, a falta de diretrizes claras e incentivos e a formação de docentes que, em alguns casos, era extremamente deficiente. Conclusões. É urgente reformular os currículos de administração e secretariado para incluir a sustentabilidade como um eixo estruturante. A formação deve ir além da técnica, incorporando pensamento crítico e compromisso ambiental. Quando eu falo assim, compromisso ambiental, é definir metas para atingir esses compromissos, definir essas metas, porque
o que fazemos no presente ecoa na eternidade, e se conseguirmos criar boas estratégias, boas educações que se passam aos alunos, esses alunos vão repercutir, vão fazer eco da nossa mensagem, e aí vamos conseguir criar uma sustentabilidade, uma educação e uma formação ambiental muito próxima e para a geração vindoura, como referi no início da apresentação. É urgente a integração efetiva da educação ambiental, a formação deve ser ética, crítica e interdisciplinar. Profissionais do futuro precisam de competências técnicas e ecológicas para poderem também passar isso aos seus alunos. Na parte científica, os contributos, avanço teórico sobre os currículos sustentáveis, fazemos currículos sustentáveis que vão de encontro com aquilo que são os planos curriculares, e indicadores e sugestões para a inovação pedagógica em cursos operacionais nas áreas de gestão e de secretariado. Para pesquisas futuras, sugere-se aprofundar a investigação com estudos empíricos que envolvam coordenadores, docentes, estudantes, avaliando prestações de impactos e práticas pedagógicas sustentáveis, cada vez mais naquilo que hoje se fala, que é o ESG, Environment, Social and Government, também, fazer e aproveitar e fazer também estudos dentro desta área, empírico como coordenadores estudantes, avaliação longitudinal dos impactos das reformas curriculares, também são extremamente importantes para o futuro. Formar para a sustentabilidade é formar para o futuro. Esta é a consideração final que vos posso passar. Se nós formarmos para a sustentabilidade, estamos a formar para um futuro mais risonho, para um futuro mais sustentável, para um futuro que vai manter o planeta em boa saúde, se me permitem esta expressão. Formar-se sustentável é formar para o futuro, transformação exige compromisso institucional, políticas públicas, lá está a parte da governance, a formação dos docentes em metodologias ativas que conectem teoria à prática. Urgência curricular, transformação pedagógica e compromisso institucional são aquilo que é necessário ser feito naquilo que são os currículos na área de secretariado e administração. Muito obrigado pela vossa atenção, espero que não vos tenha amassado. Muito obrigado. Obrigada. Abro agora então ao debate, questões que queiram colocar. Fica tudo esclarecido. Ou não. Mas ele tirou. Eu tirei, desculpa. E estava aqui no meu computador, estava isso. Obrigada. Obrigado, está aqui, desculpa. Eu tinha colocar uma questão qualquer, não é necessariamente uma provocação, mas há cursos, os cursos de assessoria, quando nós falamos de inteligência artificial. Aliás, os primeiros entre eles todos são os professores, portanto, eu até estou à vontade aí. Mas como é que vê esta questão? Eu lembro-me aqui há uns anos atrás, quando viste a história, quando foi há uma imagem muito gira no Nova Iorque que tem tudo cheio de cavalo. Não é? E o mayor de Nova Iorque gastou uma fortuna por causa de manter as ruas limpas por causa dos cavalos. Curiosamente, no ano seguinte estava tudo cheio de carros. E aquilo não serviu absolutamente para nada porque já não havia. Pronto. E isso é interessante perceber, não é? Uma mudança muito grande, foi muito rápida. Tão rápida que os investimentos que foram feitos atrás não seguiram. Não é? E uma das coisas que também se falava é que, ao menos, foi por isso que eu estou a dizer, ao menos isso aconteceu, mas agora vai haver mais emprego porque toda a gente vai prestar de motorista. Não, agora também vai haver teletransporte, não é? Agora, não é? Nós temos as ferramentas de produtividade que são grande parte daquilo que é a assessoria de cada um de nós hoje em dia. É um bocado até para a reflexão de alguém que está a trabalhar na área e qual é que vai ser o nicho ou que posicionamento, o que é que uma pessoa tem que fazer que é para manter ainda a possibilidade de existirem provavelmente nos fios intermédios, não é? Que é para distribuir jogo, não é? Playmakers, mas stakeholders. Para perceber que é uma questão que nem devíamos ser nós que estávamos a pensar nisso, devia ser quem governa os cursos, não é? Porque... É verdade. Eu acredito que a área mais administrativa, secretariado, administração, não vão desaparecer. Vão ter que se adaptar efetivamente à parte humana.
Isto é, nós temos a tecnologia que já faz muito agendamento, e muita conexão, muita partilha, muita portabilidade de dados, mas há algo que a inteligência artificial e a tecnologia em si não faz, que é o aspecto crítico e a relação humana, muitas das vezes em reuniões, em eventos, e aí o Secretariado de Administração vai ter que se adaptar. Vai deixar de ser um mero agendador, permitam esta expressão, mas vai ter que ter um papel ativo na tomada de decisões e na parte crítica dessa gestão. Isto é, vai ter que haver uma mudança, com toda a certeza. Como também nós, professores, vamos ter que também nos adaptar e muito ao futuro que aí vem, mas a nível de secretariado acredito que vai ter que haver competências tecnológicas por parte de um profissional de secretariado que não tem até então. E uma capacidade humana, uma capacidade crítica, quando crítica de criatividade, de resolver problemas on time, que lhe vão aparecer em determinadas áreas que vão fazer. Por isso, acredito que não vai desaparecer, vai ter que se adaptar a algumas exigências e alguma tecnologia que estamos a passar. Nós fomos a geração que mais mudanças teve. Antes vinhamos num telefone fixo e hoje temos computadores nas nossas mãos e tivemos que nos adaptar também e tornar-nos mais produtivos. Às vezes ajuda, outras vezes não ajuda tanto, não é? Às vezes ajuda, outras vezes não ajuda. Espero que tenha conseguido. Deixa-me só então. Nós temos aqui na escola o curso precisamente de Secretariado de Administração e nós já estamos a inserir essa criatividade nos próprios alunos. As unidades curriculares, porque o programa foi alterado, o plano de estudos foi alterado há relativamente pouco tempo, e estamos a introduzir precisamente essas partes de não só deles serem, vamos usar aquela expressão de secretários puros e duros, não é? Mas já com o aspecto crítico, de lhes dar ferramentas para eles conseguirem fazer e terem capacidades para fazerem mais do que aquilo que era um secretário há uns anos atrás. Já estamos a adaptar precisamente o curso e os alunos que frequentam a essa nova realidade. Pelo menos tentamos. Era só uma questão sobre esta problemática da sustentabilidade e da educação ambiental, que me parece ser transversal em todos os ciclos de ensino. E a pergunta é, ainda é urgente, há essa urgência curricular, ou seja, a consciência ambiental ainda não está desenvolvida nos alunos do ensino superior? Eu acredito que os alunos sabem, mas como em tudo na vida é preciso muitas das vezes avivar a memória. E acho que o que não é visto não é lembrado, não é? Há uma frase coração que não vê, coração que não sente. Muito bem, é isso mesmo. Por isso, o que se tenta aqui fazer muitas das vezes, às vezes, e nós nas nossas aulas, acho que no contexto geral, não é às vezes ensinar, porque eles até sabem, às vezes é avivar a memória para determinados comportamentos, determinadas atitudes e determinadas questões de sustentabilidade e de proximidade. Muitas das vezes não é estar a lecionar por lecionar, às vezes é reavivar aquilo que eles já sabem, que às vezes vem esquecido no secundário. A mente humana come muito queijo, como eu costumo dizer, e o queijo daqui vem da Serra da Estrela, é um bocadinho mais forte, às vezes convém estimular um bocadinho mais. Laticínios do Paiva. Laticínios do Paiva. Os queijos do Paiva. Muito bem. Espero que tenha conseguido responder. Muito obrigado. Mais. Professora Susana, não sei se os palestrantes que estão online se conseguem ouvir. Conseguem. Conseguem ouvir, não conseguem? Sim. Eu gostava só de fazer uma observação para... Estão a conseguir ouvir o professor Paulo, que vai fazer alguma questão? Não. Então, posso desligar esse micro? Posso desligar este Desliga micro? esse micro que eu faço já aqui. Só um bocadinho. Só um bocadinho, Sr. Paulo. Só um bocadinho. Não, eu faço já Só aqui. um bocadinho? Muito bem, Pronto. Sr. Paulo. Pode Está para fazer uma questão. Eu apontei-lhe para aí. Não, mas assim também conseguem ver agora quem está do outro lado. Professor Maurício e professora Ana, conseguem me ouvir agora? Muito obrigado pelas vossas apresentações. Vou só fazer uma observação muito rápida, porque me parece que é muito interessante o conceito de hipnose coletiva que o professor Maurício utilizou. E estava a falar no Peirce, no Charles Peirce, e o Peirce tem uma coisa que ficou conhecida na semiótica, não é? Que é o raciocínio abdutivo, a abdução, não é? Que não é uma inferência nem é uma dedução. E é muito curioso, porque isso de facto dá-nos a compreensão daquilo que pode ser a hipnose coletiva.
Ou seja, esta relação entre aquilo que é eu perceber, ou seja, eu perceber um raciocínio básico entre, por exemplo, tem-se observado que B, sendo B ser conjunto de dados ou factos, não é? E A pode explicar B. Então é provável que A seja verdade. Isto é exatamente o que estamos a viver em termos, se calhar, globais de pensamento político, mas ao mesmo tempo é exatamente o que está a acontecer também a nível da educação. Não é? As fake news que os estudantes bebem com uma avidez tremenda, não é? Aqueles dados que são, enfim, que proliferam nas redes sociais e provocam essa espécie de hipnose coletiva. Eu não sei se foi neste sentido que o professor Maurício falou, se pudesse só esclarecer este ponto, porque me parece realmente muito importante. Obrigado. E obrigado também à professora Ana pela apresentação. O professor Maurício está a falar, mas penso que não tinha o micro ligado. Tenho aqui. Bom, agradeço a pergunta, professor Paulo. Porque existem três grandes tipos de inferência no sentido de construção lógica de pensamento, né? A abdução, que seria mais qualitativa, que chamava de hipótese, né? A dedução, que tem mais um aspecto de refinamento de premissas, e a indução, que está ligada com a prova, a possibilidade da prova. O que, na verdade, eu penso, professor, é que essa maneira de construir o raciocínio que se gera por meio da hipnose coletiva, ela não é nem mesmo uma abdução, porque ela desvencilha da realidade completamente, né, em vários sentidos. Então, é como se você pensa na ideia clássica de signo, objeto e interpretante, né, ou seja, o signo faz referência ao objeto. Nesses casos que a gente vê a quebra disso. Então, a pessoa chega a conclusões sem estar relacionada com praticamente nenhum tipo de base, né? E são ideias que elas são muito mais calcadas em características talvez subjetivas, por exemplo, a autoridade que ele falou, né? O aspecto passional, porque isso aqui é um valor caro para mim. Então, não existe a discussão conceitual. Por isso que eu fiz uma breve evocação também para Piaget e Vygotsky, quando eles falam da formação do conceito. Então, quando estamos falando dessa hipnose coletiva, a gente está falando no sentido de uma grande alienação. A professora Ana chegou a mencionar o termo, né? O que não quer dizer que eu me posicione contra, né? No sentido de que a gente tem que abrir mão da tecnologia, etc. Não é essa a ideia. Mas que a gente está vendo realmente uma época em que é o império das big techs, de uma certa maneira, associado com a ideia do capital que se volta para si, né? E, inclusive, se esquece de muitos eixos de produção, e daí a gente vê vários tipos de desequilíbrio, né? Então, foi bem nesse sentido, tanto que não é exatamente dizer que é um raciocínio abdutivo, porque não é, né? E os raciocínios que eu resgato ali no final, em alusão ao Ayrton Krenak, né, que é o indígena, que é da Academia Brasileira de Letras hoje, e é o professor Farouk Seif, que eu acredito que você conheça, professor Paulo. Esses sim são raciocínios mais abdutivos, porque eles partem da dimensão da emocionalidade, do qualitativo, mas eles podem sim te levar a uma hipótese coerente da realidade. Então, no geral, é essa a ideia. Muito obrigado. Obrigado. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, Eu posso alguma dizer questão. uma coisa, que é sobre esta coisa da lógica predicada, que é A, não é? Que é a implicação de A para B, então depois, e B para C, então A e C têm uma relação. Isto é uma lógica predicada que não é a lógica da realidade no sentido, na acessão da palavra, que nós não vivemos num âmbito que fica circunscrito à lógica. Essa foi a premissa do Bertrand Russell, que, entretanto, não se coloca. Não é? Pronto, e há gente na cibernética que vem já, e isto é tudo anos 50, não é? A inteligência artificial
Nós, neste momento, estamos com os modelos de raciocínio e a EIT lá há pouco decretou que os modelos não funcionam, precisamente porque queria esperar que as máquinas, do ponto de vista, tivessem uma réplica de uma lógica de predicado, que é depois a lógica que permite fazer inferências, não é, por simpatia, que nunca são reais. As inferências por simpatia têm a ver não com conceitos, têm a ver com ideias. Ideias não são conceitos. E tem a ver, então, com uma coisa que é chamada a nossa asserção da ideia, que é o pré-conceito. Paradoxalmente, aquilo que nós temos feito ultimamente é percebido que os próprios modelos de linguagem, que é o Gemini mais avançado, ele consegue, por competência emergente, perceber a diferença daquilo que são as lógicas de predicado e aquilo que acontece na maior parte das teorias de jogos que nós temos. Vamos reparar que nós temos aquele jogo do papel da tesoura, não é? E nenhum deles tem uma asserção global sobre eles. Não é como o jogo do galo, em que uma pessoa rapidamente empata, ou seja, deixa de perder. Aqui não há essa possibilidade, porque o jogo não é completo, não tem como tudo fechado. Não é? E esta dimensão, que é a dimensão que os modelos assim perceberam, também explica em parte a questão da lógica predicada. Só queria acrescentar isso, não é? Que as coisas têm do Barton Russell, que é interessante, mas entre a ideia e o conceito, estamos nos antípodas. E esse é um dos problemas das fake news, de deepfake, e de porque hoje em dia, em ciência da informação, já há um conjunto de nós que já assume que não há diferença entre informação e desinformação, porque ambas são informação. Não é? Pronto, isso fala para a gente, porque o que há é uma ideia de análise, mas a ideia não é o conceito. O conceito é a informação. Pronto, é isso que eu queria. Excelente. Desculpa, Não, voltei mais. Professora Ana, Mesma questão. não sei. Era importante que era nesta diferenciação do pensamento. Está a ouvir? Pronto. Vamos então ouvir a questão. E antes de mais agradecer a viagem que nos proporcionou pela matriz cultural. Eu não consigo ouvir, peço desculpa. É só um bocadinho mais porque o nosso homem faz tudo. Não consegue Não ouvir. consigo fazer aqui uma coisa. Não consegue ouvir. É só um bocadinho que nós, não sou eu que não percebo nada disto, mas vão tentar. Também. Eu estava a pensar levar-lhe o telemóvel para ver se conseguia fazê-lo de microfone, mas não estou na mesma rede. Não estou consegui levar o telemóvel, não estou na mesma rede. Sim, posso levar esse. Então, olha, fazemos o seguinte. Também estamos muito tempo sentados, por isso. Obrigado. Agora, perfeitamente. Queria agradecer a sua viagem, a viagem que nos proporcionou pela educação, pela matriz cultural ocidental. Parece que nós temos uma grande tentação de impor a nossa cultura. A questão de humanidade, não sei se entender. E por vezes somos pouco. Vamos sentar, que eu não percebo nada disto mesmo. Mas a questão é neste sentido. Se a nossa educação, a nossa literacia digital está a falhar, e claro que não tem a ver português, não dominam as competências básicas internacionais, assim, e promovendo dessa forma uma exposição mais tecnológica, o que é que estas escolas fazer para efetivamente ultrapassar esse obstáculo e de uma vez agir para concretizar esta solução e evitar que essa exclusão não seja tão evidente nos próximos tempos. Muito obrigado. Obrigada. Com questões muito pertinentes sobre a questão da matriz cultural ocidental em relação com, enfim, esta ideia que quando falamos de educação falamos do Ocidente. O professor Maurício veio precisamente
colocar, sem a colocar diretamente, mas colocar a questão de que, enfim, do que é que falamos quando falamos de educação. Esta questão da identidade, da relação da educação com a identidade também, com os saberes e as práticas que não são necessariamente formais e, portanto, da ideia de que não nos podemos desvincular também da ancestralidade. Depois, conseguir gerir isto num mundo altamente global e tecnológico. E daí a sua pergunta, não é? Portanto, se, como vimos, os dados apontam que em Portugal há iliteracia tecnológica a um nível tão elevado, o que fazer e para onde caminhar e enfim, que opções se colocam à escola e ao sistema de ensino e enfim, para tentar resolver isto. Eu penso que não podemos cair na falácia de achar, isto em termos políticos também já aconteceu, a falácia de achar que as respostas tecnológicas nos vão resolver os problemas da educação. Seja ela a educação o nível mais básico, secundário ou até no ensino superior. Isso não é verdade e, aliás, passados uma série de anos conseguimos verificar que não. Porque a digitalização, o processo de digitalização só por si não resolve problemas de fundo. As tecnologias são um instrumento. As tecnologias não resolvem os problemas ligados à aprendizagem, às ligações, às conexões, às relações com as pessoas e das pessoas, com o seu entorno, como disse, com os outros seres humanos, com a natureza. Podem tornar esses processos mais fluidos, mas não os resolvem. Agora, temos um problema, é verdade. Temos um problema de exclusão tecnológica que, ao mesmo tempo, como referi, é um problema também de exclusão social, de exclusão de oportunidades, ou pelo menos de desvantagem. Como é que o resolvemos? É uma boa pergunta. Como é que o resolvemos? Dando acesso, potenciando o acesso às tecnologias, mas um acesso controlado. A meu ver, a questão da literacia tecnológica não vai apenas no sentido de propiciar às pessoas o acesso às tecnologias, vai também no sentido de auxiliar as pessoas a utilizar as tecnologias da melhor forma. E isto nem sempre é fácil e nem sempre tem acontecido. Portanto, continuamos com a ideia de que a tecnologia vai resolver só por si, per se, os problemas que temos. Sejam eles científicos, sejam eles, lá está, ligados à educação, sejam eles ambientais, etc. Portanto, o que não é verdade. Esta ideia de que a tecnologia é uma panaceia em si mesma é uma ideia profundamente errada e nós andamos a oscilar entre a negação da tecnologia e a ideia de que a tecnologia é efetivamente esta panaceia. Não me parece que seja por aqui o caminho, mas, volto a referir, penso que é importante que se permita às pessoas, até porque nós sabemos muitos dos serviços que temos, enfim, até a nível, lá está, do ensino, há ensino. Eu sou um exemplo disso. Eu, enfim, fiz cursos em universidades online que não teria oportunidade de fazer se tratasse da vertente profissional, o que é importante, não é? Portanto, é importante ter esta possibilidade de aceder ao conhecimento, de aceder à informação, etc, etc.
mas depois ter este cuidado também de que nem tudo vale, nem tudo é válido. E há muito ruído e há muita entropia à volta das tecnologias e à volta daquilo que as tecnologias propiciam. Portanto, respondendo ou procurando responder de uma forma mais direta à sua pergunta, dizer-lhe que é importante este potenciar o acesso a, vem muito por opções também políticas, também institucionais. O que não se pode é excluir pessoas por elas não terem a oportunidade financeira, económica de aceder a. Por outro lado, como digo, ter o cuidado de perceber que estamos a falar de instrumentos e, portanto, não achar que todos os problemas ficam resolvidos por aqui. Não sei se consegui responder como pretendia. Sim, conseguiu responder. Pelo menos estão-me a dar esse feedback. Uma atualização ou urgência curricular também. Se quiser agora falar, já posso falar ao micro sem computador, não é? Mais alguma questão? 10 minutos de intervalo. É o que está no programa. 10 minutos de intervalo e depois voltamos.